Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Nós estamos na lição de número 4. Já fizemos uma introdução sobre os fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, a respeito das perseguições, conforme a página 22 e 23. E neste vídeo nós vamos para o primeiro tópico, que fala sobre a perseguição e perseverança. Encontra-se na página 23, nesta parte aqui, e vamos então, sem delongas, somente trabalhar o texto bíblico, porque é este o que realmente nos motiva e incentiva a ler, a estudar, a aprender, para colocarmos em prática alguma lição da parte de Deus. Observe que o texto proposto é de Atos 5, 17 ao 42. Vamos, então, fazer a leitura. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de indignação. Aqui, encheram-se de inveja. Observe que nós temos a palavra sumo sacerdote, porque é ele que se levanta. Aqui, o título poderia se referir a Anás ou a Caifás, mas isto você vai obter a informação com base no capítulo 4, versículo de número 6. Menciona os saduceus. Quer saber um pouco mais quem são os saduceus? Leia Mateus capítulo 3, versículo 7, ou ainda o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículo 8. O que que nós temos aqui? Vemos o ciúme, aqui descrito como a inveja, e este sumo sacerdote e estes saduceus não podiam negar que os milagres tinham sido feitos por Deus. E eles sabiam que não tinham o poder de curar as pessoas e sentiam que elas parariam de ir ao templo e seguiriam os apóstolos. Isso é um pouco como algumas igrejas de hoje, que ficam chateadas quando alguma outra igreja começa a ter muitos convertidos. Quando eu falo de convertidos, são pessoas realmente que foram alcançadas mediante o Evangelho de Deus por meio da programação do Evangelho. Não estou me referindo, em hipótese alguma, a igrejas que estão sendo abarrotadas com membresias vindo de outras igrejas. Isto não se chama evangelismo, não tem nada a ver com a obra missionária, tem a ver com o chamado proselitismo. Literalmente, como se diz no popular, pescar no aquário. Essa prática de pescar no aquário é antiética, é uma prática que me dá ojeriza, nojo, porque não é este o conselho da parte de Deus. Ao contrário, nós somos exortados a pregar a palavra, a anunciar o evangelho de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê, e não sairmos tentando trazer pessoas de outros grupos religiosos para a nossa igreja. Mas a gente observa que a inveja não tem lugar no reino de Deus. Quando a gente vai para o versículo de número 18, diz assim: deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Observe que quando diz isto, esses líderes aqui, eu vou destacar o versículo 18 que eu acabei de ler, eram pessoas que estavam no templo, eram líderes do templo e achavam que, para proteger a sua posição no templo e manter o culto no templo como o único culto acontecendo, eles prenderiam esses homens de Deus. E essa prisão comum significa apenas que eles foram colocados junto com os ladrões e outros criminosos que eram perigosos. Quando a gente vai para o versículo de número 19, às vezes eu destacarei, não farei leitura, mas fará bem se você atentar para o texto bíblico, olhos fitos no texto, não necessariamente em mim, porque aparece a expressão aqui, anjo do Senhor. Mas de noite, um anjo do Senhor. Essa pessoa
Não, essa pessoa descrita como anjo do Senhor não deve ser confundida como o anjo do Senhor do Antigo Testamento, porque esse anjo do Senhor aqui era um espírito ministrador enviado pelo Senhor para libertá-los da prisão. É um ser angelical, um ser celestial, vou dizer, criado por Deus, mas que está lá nas regiões celestes. E como o anjo é um mensageiro da parte de Deus, está sob as ordens de Deus, então Deus fez com que o anjo do Senhor fosse lá e abrisse as portas do cárcere, tirando-os para fora. Observe que agora no versículo de número 20, diz aqui, ó, falai ao povo todas as palavras desta vida. A gente tem que ler o Evangelho, primeiramente quando relaciona-se a Filipenses capítulo 2 versículo 16 e 1 João, capítulo 1 do versículo 1 até o 14. De qualquer forma, após feita estas leituras indicadas, a gente pode afirmar que Jesus Cristo veio a este mundo para proporcionar uma vida abundante e eterna a pessoas espiritualmente mortas. E elas não foram apenas assim libertadas para que pudessem correr e se esconder, mas para que pudessem levar a mensagem de vida a todos. Por isso que fala: ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. O que a gente observa aqui é que eles deveriam retornar ao templo para onde foram levados antes e pregar as boas novas do Evangelho. Eles deveriam, meus irmãos, ensinar que todos deveriam se arrepender de seus pecados e ser batizados. Qual é a lição que eu aprendo com a palavra de Deus em meio a essa perseguição? Aqueles que creem em seu coração e confessam com sua boca o Senhor Jesus Cristo são os que herdarão a vida eterna. Vamos para o versículo de número 21, porque vou destacar, é um versículo grande, deixá-lo aí para que você possa ter essa compreensão e faça a leitura, verso 21. Agora sim, deixar assim, porque menciona aqui o conselho. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Depois fala assim, convocaram o sinédrio. Vou destacar para que você convocaram o sinédrio com todos os anciãos, ou seja, convocaram tanto o conselho quanto o senado. Refere-se ao sinédrio judaico, tá bom? E funcionava tanto como tribunal superior quanto como órgão legislativo dos judeus. A gente pode observar isto quando a gente lê Atos, capítulo 23, versículo de número 6. Parece que essas pessoas não sabiam que Deus havia enviado um anjo para libertá-las. E esses pais, esses líderes e o conselho planejaram puni-los. Eles iriam levá-los perante o conselho para serem sentenciados. Este conselho mal sabia que aqueles apóstolos estavam certos naquele minuto ao pregar e ensinar. Não é à toa que no versículo 22 até o 23, deixo aqui destacado, esses oficiais têm uma história incrível para contar a esses governantes. A porta estava trancada, os guardas ainda estavam de serviço, e ainda assim os apóstolos presos pareciam ter simplesmente desaparecido. Quando a gente vai para o versículo de número 24, deixo destacado sempre, para que você possa me acompanhar, esses governantes estavam preocupados que isso se espalhasse para o povo e os deixasse mais certo de que esses apóstolos eram do Deus verdadeiro. Por isso, diz no versículo 25,
Que então chegou alguém e lhes anunciou: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, em pé, fazendo o quê? A ensinar o povo. O último lugar onde os governantes do templo, aqueles líderes, pensaram que encontrariam esses apóstolos seria no templo ensinando. Eles esperariam que eles corressem para um lugar seguro e não que entrassem no templo. Porque se fosse hoje pensando bem, foi liberto. O que você faz, ó? Se manda. Como se diz os mais antigos, dá linha na pipa. Se manda, se manda. Vai para um lugar bem longe, bem seguro. Mas eles voltaram sob a direção de Deus para o mesmo lugar. E é então que no versículo 26 que vai mencionar, e vemos aqui o capitão e seus oficiais estão com medo do que os seguidores de Jesus podem fazer se levarem Pedro e os outros apóstolos. Lembre-se de que muitos desses seguidores foram curados pela sombra de Pedro ainda, é, quando caía a sombra sobre eles. E estas pessoas tinham experimentado o poder de Deus, o Deus verdadeiro, e elas não iriam deixar que esse punhado de oficiais destruísse, sem dúvida alguma, Pedro e os outros apóstolos. Não é à toa que quando a gente vai para o versículo de número 27, vemos aqui o medo que tomou conta desses governantes no templo. Eles sabem que são culpados de terem crucificado Jesus. No versículo de número 28, o Evangelho de Cristo, ele precisa ser conhecido, reconhecido. Tanto é que eles lembram a Pedro e aos outros que lhes foi ordenado que não pregassem nem ensinassem nesse nome. Parece que eles têm medo até de pronunciar o nome de Jesus. A consciência culpada daqueles homens os oprimiu, mas eles ainda não admitiram que pediram a morte do seu Messias. Eles têm medo não apenas do além, mas de perder a sua posição naquela religião, né, dentro daquele contexto judaico. E no versículo de número 29, olha o que temos a resposta da parte de Pedro. Obedeçam a Deus antes que aos homens. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Pedro não está aqui sancionando a desobediência civil, como ele deixa claro em sua primeira epístola. Mas nós devemos obedecer ao governo civil, mas quando ele vai contra os mandamentos explícitos de Deus, devemos obedecer a Deus e estar prontos para sofrer as consequências. E esta foi uma declaração muito ousada para os líderes do templo. Na chegada de Jesus, para você ter uma ideia, o sumo sacerdote era considerado um agente de Deus aqui na terra. Em uma lição anterior, a gente pode até analisar, porque vamos observar que devemos obedecer àqueles que têm autoridade sobre nós. É uma verdade também. Mas a única ocasião em que é aceitável não obedecer à autoridade na terra é quando isso impede a realização da vontade de Deus. É isso que está sendo dito aqui. Eu obedecerei a Deus e não a homem. Versículo 30, observe que há uma menção que mataste suspendendo-o no madeiro, ou seja, pendurando numa árvore. Esses apóstolos estão cheios do poder de Deus e são ousados em sua resposta ao sumo sacerdote e aos governantes do templo. Ele também os lembra da sua ancestralidade, remonta a Abraão, assim como a deles. Se eles eram judeus, os governantes e sacerdotes, aqueles judeus, os apóstolos, também eram. E o Deus deles todos foi quem ressuscitou Jesus do túmulo. Ele está dizendo que você matou o seu próprio Messias, numa referência a Cristo como ungido. Verso 31, este vídeo vai até o verso 42.
dentro da proposta da revista sobre perseguição e perseverança, tá bom, meus irmãos? Que nos diz aqui? Deus exaltou Jesus com a sua destra, isto é, colocou à sua direita. Há, sim, arrependimento para Israel, há salvação para os judeus, sendo que a salvação exige arrependimento para que eles possam receber a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo e possam colocar a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Sobre a natureza do arrependimento, a gente observa que tem que ser um arrependimento verdadeiro. De qualquer maneira, esses apóstolos estão dizendo ousadamente aos líderes do templo: vocês mataram o único que pode salvá-lo dos seus pecados. E você foi advertido a se arrepender, aceitar o perdão de seus pecados e aceitar Jesus como príncipe, isto é, como o Filho de Deus. E Jesus era o seu Salvador, assim como nós, e você o rejeitou. Ele é bem direto. Esta é a verdade. E todo crente, meus irmãos, recebe o Espírito no momento em que é salvo pela obediência ao Evangelho. Dizem-nos que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas após a sua ressurreição. Quem é que fala isto? A Bíblia registra. Só o fato do poder de Deus, através do Espírito Santo, que havia se manifestado nessas curas milagrosas que eles fizeram em nome de Jesus, foi um testemunho grande e suficiente de que ele, uma referência a Jesus, havia sido ressuscitado por quem? Por Deus. Por causa de quê? Porque Jesus, de fato, era e é o Messias. Eu disse que a gente vai até o verso de número 42, porque é esta a proposta justamente da nossa revista. Lembrando que eu deixei de uma forma proposital de ler a revista para me deter unicamente na leitura da palavra de Deus. E nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora vamos adentrar no versículo 33. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. O que a gente pode falar? Eles teriam que fazer com que Pedro e os outros apóstolos se acalmassem ou seriam expulsos de sua alta posição no templo. Isto é que a gente verifica quando a gente analisa todo o cenário. Isso os entristeceu profundamente, pois poderiam perder a autoestima entre o povo, e eles começaram a pensar em uma maneira de matar esses apóstolos para fazê-los ficar quietos, emudecê-los. Desta forma, quem é que pregaria o evangelho? Matando os líderes? Eles pensavam que iam silenciar todos aqueles seguidores de Cristo Jesus. Talvez eles pensariam que ficariam com a consciência pesada e se arrependeriam, mas não foi isso. Eles intentaram, porque o coração deles estavam endurecidos. O seu único medo, o medo das pessoas, dos religiosos naquela época, era não perder o poder sobre o povo. Eles queriam ter o controle sobre aquelas pessoas. É o que a gente nota quando a gente lê versículo 34 até o 42. E por falar em 44, aparece uma figura muito conhecida, citada, que é Gamaliel. Gamaliel era um fariseu respeitado, ele era um professor proeminente em Jerusalém. Para você ter uma ideia, Gamaliel era membro do Sumo Conselho Judaico e professor justamente de Saulo. A tradição judaica afirma que o avô de Gamaliel era Hillel, o rabino proeminente que representava a ala liberal dos fariseus em oposição à ala mais rígida e conservadora liderada por Shammai. Assim como seu avô, o proeminente rabino Hillel, Gamaliel
o rabino mais famoso do seu tempo, liderou a facção liberal dos fariseus. Mas o seu aluno mais famoso foi ninguém mais, ninguém menos do que Saulo de Tarso, conforme a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, desse mesmo livro, no capítulo 22, versículo 3. Quando as vidas dos apóstolos estavam em perigo diante do Sinédrio, o que que fez Gamaliel? Os acalmou com seu discurso persuasivo e pragmático. Gamaliel não quis ver o circo pegar fogo, pelo contrário. Curiosamente, Gamaliel é mencionado apenas duas vezes nas Escrituras. Atos 5:34, este versículo destacado, e a outra ocasião, onde eu já mencionei agora há pouco, 22, versículo 3. O significado de Gamaliel, Gamaliel, significa recompensa de Deus. Porque a gente sabe que ele era um homem muito culto em direito e, portanto, parecia ter sabedoria nas decisões que tomava. Primeiro, ele tomava cuidado, e muito cuidado, para colocar os apóstolos fora do alcance da audição, para que eles não pudessem ouvi-lo defender seu caso, porque se estivesse perto, os governantes não teriam escutado, porque não queriam perder a face diante dos hebreus, ou dos judeus, numa referência aos apóstolos. E este homem é do mesmo grupo de Paulo, porque Paulo era o quê? Fariseu. Lembra dos saduceus e fariseus? Tem zelotes, essênios, etc e tal. No caso, a Bíblia menciona três grupos, né? No caso, fariseus, saduceus e zelotes. O que que a gente nota é que esse Gamaliel era muito respeitado não apenas por seu povo, mas também por esses governantes. Ele tinha uma bagagem, ele tinha uma autoridade espiritual e ou religiosa e ainda moral, talvez por causa das sábias decisões que ele tomou. Ele era o diretor da escola em Jerusalém. Esta é a grande verdade. Vamos para o versículo de número 35. Vemos aqui um aviso solene para ter cuidado ao lidar com esses homens. Gamaliel está dizendo que, assim, você deve ter certeza de que está acusando. E também deve ter cuidado para não fazer com que os seguidores dele se voltem contra você. Gamaliel era muito sábio. Eles podem causar uma grande dificuldade para os líderes do templo se não lidarem com a situação da maneira correta, digamos assim. E este homem não é apenas um homem culto na lei, mas também usa muito bom senso. Temos o versículo 36 até o 39, a gente vai dar um salto, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou ver se consigo fazer. 36 até o 39, até aqui. Não, não sei se eu diminuindo, vocês vão observar, mas eu vou diminuir aqui. O intuito é bom, né? Não sei se eu consegui, tive êxito. 36, 38, não foi todo, mas fica aí a referência para que vocês possam ler do 36 até o 39. Por quê? Dentro desse texto destacado, versículo 36, 37, 38, 39, muitos falsos messias surgiram é, ao longo do tempo. Não que está aqui dentro desse texto, mas aqui a gente vai estar fazendo uma retrospectiva, né? Porque a gente é, ouve Jesus falando lá em Mateus, conforme 24, versículo 5, falando que muitos falsos messias surgiriam ao longo do tempo, e todos eles morreram e não deram em nada. Gamaliel, então, ele vai fazer o quê? Cita dois casos da sua vida para desencorajar qualquer ação precipitada contra os 12. E Deus, em sua providência, usa isso para proteger os seus servos. O que que isso significa? Que o conselho de Gamaliel não deve ser considerado, contudo, como se fosse um preceito bíblico. Esta é a grande verdade. É um preceito bíblico da parte de Deus por meio de Gamaliel? Não, gente. Não é isso, não. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará.
Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Lembra bem do que eu disse aqui. E tenta entender de uma forma muito tranquila. Às vezes as pessoas nos ouvem falar e ela começa a se armar. E fica pronto a dizer, discordo, nem entendeu o que está sendo dito, às vezes não se situou contextualmente e é um tanto afoito em dar uma resposta pronta e rápida, achando que isto é um sinal de inteligência. Pelo contrário, lembra do bom senso que pelo menos Gamaliel teve? Tem que ter bom senso. As nossas decisões devem ser sábias, mas o conselho de Gamaliel, repito, não deve ser considerado, contudo, como um preceito bíblico. Tanta obra está até os dias de hoje em pé e nem por isso necessariamente é de Deus. O que me chama a atenção é que os falsos mestres, eles não cessam inerentemente com o passar do tempo. Eles não desistem. Paulo, um dos próprios alunos de Gamaliel, não seguiu nem esse princípio dito pelo seu antigo mestre. Devemos observar, repreender e nos opor aos falsos ensinos. Quando a gente, fazendo um retorno aqui, uma digressão, no versículo 36, porque menciona Teudas, né? Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo se alguém, tal, tal, tal. Teudas é um indivíduo desconhecido que liderou uma revolta judaica nos primeiros anos do primeiro século. Não se deve ser confundido com um Teudas posterior, citado por Joséfo como um revolucionário, é um outro personagem. Não temos certeza de quem foi Teudas. A única coisa que sabemos com certeza é que ele alegou ser um grande profeta e convenceu cerca de 400 homens a segui-lo. Este Teudas não passou no teste do tempo e ele foi morto e seus seguidores dispersos. A diferença aqui é que Jesus Cristo teve mais seguidores depois da sua morte do que em sua vida. Coisa curiosa, na verdade. Uma grande diferença é que Jesus também ressuscitou dos mortos. Teudas morreu e ficou ali. No versículo 37, diz que levantou-se Judas da Galileia. Aqui, Judas o Galileu. Ele seria o fundador dos Zelotes, que é um grupo religioso que liderou outra revolta na Palestina no início do primeiro século. A história depõe, presta este depoimento. Os Zelotes, meus irmãos, é um partido dos judeus nacionalistas, fanáticos, acreditavam que uma ação radical era necessária para derrubar o poder romano na Palestina, e eles até tentaram pegar em armas contra Roma. Tem até o chamado Dias do Imposto. E quando a gente lê a história, cerca de 6 a 7 anos antes de Cristo, tem um ordenado por Quirino, que era governador da Síria, conforme está lá em Lucas, capítulo 2 versículo 2 que faz uma menção para que você tenha uma ideia. Você junta um fato histórico com aquilo que a Bíblia está é, colocando de uma forma, às vezes, não explícita, mas senão implícita. Mas quando você conhece a história, aí você faz aquela junção. Este Judas da Galileia não era da Galileia, esta era Judas do Galileu, ele era de Gamala. A Galileia foi o lugar de onde ele liderou a sua rebelião. Por isso que era chamado Judas o Galileu, mas não que nascera na Galileia, e sim, como eu disse, em Gamala. Ele se opunha ao censo segundo a tradição. Quem diz não é a Bíblia, é a tradição. A tradição pode nos ajudar em alguns momentos, em outros momentos pode atrapalhar, mas é preciso que a gente ouça a história, ouça a tradição e, sobretudo, escute muito bem e atentamente o que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia é a nossa única de regra de fé e prática. E na Bíblia, a única menção dele está aqui. Ele foi morto, assim como Teudas, e seus seguidores se dispersaram. Veja, ambos eram homens mundanos e os homens que o seguiam eram carnais. Eles não eram homens espirituais.
Não há comparação alguma com o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não era um homem mundano. Jesus foi tentado, porém, a Bíblia diz sem pecado. Ele não pecou. Jesus tinha duas naturezas, inclusive, no único ser dele. Jesus era uma pessoa extraordinária, jamais vista na face da terra. Continha duas naturezas, a humana e a divina. E mesmo ele sendo tentado verdadeiramente, não pecou, porque ele foi obediente a Deus e obediente até a morte de cruz. E a gente não pode comparar Jesus com estes dois pseudos messias ou profetas. No versículo 38 e 39, observe o seguinte: os membros do Sinédrio atenderam as palavras de Gamaliel a respeito dos apóstolos. Mas com base em seu conhecimento das Escrituras, Gamaliel deveria ter sido mais decisivo e menos pragmático, pragmático sobre aceitar Jesus como o Messias ressuscitado. O que a gente observa no verso 38 é que este Gamaliel está aconselhando os líderes do templo a simplesmente deixarem os apóstolos de Jesus em paz e deixá-los seguir seu curso. Se eles não forem de Deus, essas coisas que eles ensinam morrerão, e os seguidores deste Jesus serão dispersos. Mas se é de Deus, verso 39, não podereis derrotá-los. Ele lhe diz, ele vai dizer, né, para aqueles governantes do templo, que caso isso seja de Deus, eles não poderiam fazer absolutamente nada, porque estariam lutando contra Deus e não tem como vencer Deus. E uma das declarações de Jesus, quando ele se dirigiu justamente aos discípulos, é que quando eles tentaram impedir alguém de ministrar o nome de Jesus, é, foi: não façam isso. Marcos 9, versículo 39 e 40. Mas Jesus disse: não o proíbam, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa levianamente falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Foi isso que Jesus disse. Seria bom que todos nós, seguidores do século presente, se lembrassem desta escritura. Pois quem não é contra nós é por nós. Verso 40, estamos chegando ao final, mas eu pretendo cumprir a risca a proposta que estava no meu coração, que é trabalhar os versículos bíblicos. Menciona aqui derretá-los, né? Concordaram, pois, com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Os apóstolos, eles foram injustamente açoitados, provavelmente, tá? Com 39 chibatadas ou chicotadas. O número padrão dado era para não exceder o limite legal de 40 do Antigo Testamento, porque lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3, consta lá que o limite legal era de 40 chibatadas. Mas para não exceder, vai que alguém erra na conta, dá 41 chicotadas ou chibatadas. Criaria uma situação um tanto tênue, delicada. E se eles realmente concordassem que aqueles homens poderiam ser de Deus, por que os espancariam? Ainda assim, ordenaram a eles dizendo o seguinte: olha, que não falassem em nome de Jesus. Mandaram a eles: não falem no nome de Jesus. Parece-me que eles ainda estavam contra eles, mesmo sabendo que poderiam ser de Deus. De alguma forma, eu percebo que esses líderes religiosos sabiam o tempo todo que esses apóstolos eram de Deus. Eles estavam apenas com inveja e não estavam dispostos a admitir que estavam errados. Quando a gente vai para o 41, conforme destaque, e isto está muito longe de que os cristãos de hoje fazem, eles não estão interessados em sofrer por Cristo, porque retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Esses primeiros cristãos, eles queriam ser o mais parecido possível com Jesus.
eles se alegraram em sofrer por ele. Ele sofreu primeiro para que pudéssemos ser salvos e sentiram que sofrer por Cristo é uma honra, não uma vergonha. Que coisa maravilhosa quando a gente vê a postura daqueles apóstolos, daqueles homens que dignificavam o apostolado recebido da parte de Deus. Eles não estavam preocupados, meus irmãos, em construir um império em torno do nome de Jesus. Eles não estavam preocupados em, em a, ter uma fortuna acumulada. Eles estavam felizes porque eles foram tidos como dignos de sofrer, de serem condenados, de levarem chibatadas ou chicotadas por causa do nome de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa o testemunho desses cristãos. Caminhamos para o final, lembrando que é o item do primeiro tópico da nossa revista, na página de número 23. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo, isto é, o ungido. Meus irmãos, vocês podem facilmente ver que esses apóstolos não obedeceram à ordem dos governantes do templo. Eles obedeceram a Deus e não ao homem. A igreja parece sempre crescer mais em tempo de perseguição. É o que a gente analisa não apenas no texto bíblico, neste indicado, mas em outros que falam sobre a mesma situação de perseguição, mas também no decorrer da história cristã. Eu fiz de uma forma diferente, porque quando foi colocado aqui, ele trabalhou perseguição e perseverança, Atos 5, 17, 42, a libertação miraculosa, do 19 ao 20, em termos de versículos, depois reunião com o Sinédrio, foi dividindo em A, B, C, D, E, F. Eu fiz de maneira diferenciada, não porque eu sou melhor, mas eu preferi e fazendo com que você tivesse acesso direto ao texto, para a gente, na medida do possível, e tecendo comentários sobre cada um dos versículos, mas considerando o contexto. Espero que tenha apreciado a palavra de Deus e no próximo vídeo a gente vai trabalhar o segundo tópico que fala sobre o testemunho e a oposição de Estevão com base na página de número 25, em termos de citação, mas fazendo esse mesmo exercício, indo para a Bíblia Sagrada e tecendo comentários sobre esse teor escriturístico. Deus o abençoe ricamente.